E a primeira lição que eu gostaria de extrair é essa: não escute os pessimistas. Meu amado irmão, existe muito pessimista que está do nosso lado. Não escute o pessimista. Você vai falar alguma coisa, você tem um plano, você tem um projeto de Deus. Não, isso não vai dar certo. Não vai dar, um amigo meu já tentou, isso não vai dar. Ah, não, eu conheço essa história, quantas pessoas fizeram isso. Meu amado irmão, se você escutar esse conselho dessas pessoas que estão ao seu lado, você não vai para frente. Não escute os pessimistas. Sabe por quê? No caso de Davi, o gigante era real, mas o pessimista, ele muitas vezes, ele cria um gigante onde não há gigante. Exemplo, a Bíblia diz que Deus mandou 12 espias para espiar a terra. O que 10 espias voltaram trazendo? Qual era a informação que eles trouxeram? Ah, não, a terra é muito boa, mas nós somos como gafanhotos perante os olhos deles. Meu amado irmão, eles estavam inventando história. Os homens lá da terra não eram tão grandes assim, não eram mais fortes, mas eles criaram. E o que aconteceu? A Bíblia diz que apenas 2 entraram. Ou seja, se Caleb, se o seu companheiro tivessem ouvido, se Josué tivesse ouvido, eles não teriam entrado na terra. E meu amado irmão, tem muitas pessoas que não vão experimentar tudo aquilo que Deus tem para a vida dele, porque ele está ouvindo o pessimista. Existe um ditado popular, que é um ditado muito usado, mas que ele é de um erro tremendo, que é o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Quando? Se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo aqui não ia ganhar nada. Se a voz da maioria falasse que foi a voz da maioria quando o povo estava para entrar na terra prometida, se eles levassem em consideração a maioria, eles não teriam herdado a terra. Meu amado irmão, cuidado com o pessimista. Não escute o pessimista. Se Deus falou algo para você, se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. E esqueça o pessimista. Largue esse pessimista aí de lado. Não escute esse pessimista. Aí a Bíblia diz ainda que Davi agora ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai, e estava todo aquele clima de guerra. O que vai acontecer? Os irmãos de Davi mais velhos foram para a guerra, foram lá batalhar. Nós vamos lá batalhar. Os irmãos mais velhos foram, todos eles estavam lá. Sabe o que aconteceu? Meu amado irmão, Davi já havia sido ungido a rei. As pessoas ungido ele a rei, já tinha chamado, já tinha revelado o plano, o propósito de Deus para a vida dele. O pai dele chama e fala o seguinte: Davi, leva uma comidinha lá para os seus irmãos, talvez eles devem estar com fome. Pega aqui um queijo, leva lá, entrega, vê se está tudo bem. E Davi ele foi. Meu amado irmão, Davi que já era um rei. Você já viu um rei trabalhar de office boy? Davi. Porque Davi teve que levar marmita para os irmãos. Davi foi um marmiteiro, ele teve que levar a marmita para os irmãos. Os irmãos estavam lá na guerra, ele falou o seguinte: agora vai lá e leva a comida para os seus irmãos. E Davi foi levar a comida. Chegou lá para levar a comida. Quando Davi chegou lá e começou a ouvir tudo aquilo, ele ouviu o barulho de guerra, tudo, e falou assim, entregou a comida e perguntou: o que é que está acontecendo aí? Aí ele começou a ouvir o que estava acontecendo. E ele começou a ouvir a afronta de Golias. Ele começou a ouvir a afronta de Golias contra Deus, contra o povo de Israel. Aí sabe o que Davi perguntou? Ele falou o seguinte: não tem ninguém que vai lutar contra Golias? Não tem não. O que vai ganhar o soldado que lutar contra Golias? Aí tá todo mundo, vai casar com a filha do rei. O soldado, se esse soldado ganha de Golias, ele vai ser, ou seja, genro do rei, e a família dele ainda não vai mais pagar imposto em todo Israel. A família está tax free. Não vai ter que pagar mais nada. Estava todo mundo interessado nisso. Davi ele olha e fala o seguinte: esse homem, ele está afrontando o Deus de Israel.
O segundo ponto que eu quero mostrar para você é o seguinte, meu amado irmão: se você não tiver a motivação correta, as coisas não vão dar certo. Todos aqueles soldados, como juntamente os irmãos de Davi, eles estavam interessados em se casar com a filha do rei, em entrar para a nobreza, em receberem recursos financeiros. E Davi falou o seguinte: esse homem está afrontando o nosso Deus. Isso não pode. Se você não tiver a motivação correta, as coisas não vão acontecer. Por que é que você vem à igreja? Por que você está na igreja? Se a sua motivação não for correta, o Senhor Deus, Ele conhece. Aliás, Ele chamou a Davi exatamente por isso, porque Ele fala: é um homem segundo o meu coração. A Bíblia diz que Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas intenções e as nossas motivações. É bom que elas sejam corretas. Amém. Porque nós podemos aparecer aqui, nós podemos fingir, nós podemos fazer muitas coisas, mas Deus, Ele está olhando, avaliando os nossos corações, e Ele conhece as nossas motivações. Às vezes você ora, às vezes você pede, às vezes você clama. A resposta pode não vir por não ser ainda o tempo apropriado de Deus, mas a resposta também pode não ter vindo porque Deus conhece a sua motivação e Ele fala: com essa motivação você não é merecedor de receber tal coisa. Fala, Deus! É verdade, Jesus. Glorificado é seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 17, 28 diz o seguinte: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fez eu agora? Porventura não há razão para isso. Meu amado irmão, Davi começou a ser criticado. E a crítica de Davi começou dentro da sua própria casa. Quem estava criticando Davi era o seu irmão mais velho. Meu amado irmão, por mais que nós falamos que não, as críticas nos machucam. As críticas muitas vezes doem em nós. E a crítica, ela dói muito mais quando essa crítica ela é feita por alguém que está próximo da gente, por um irmão de sangue, ou por um irmão que não é de sangue, que mais nós que consideramos aquela pessoa como se fosse um irmão, uma irmã de sangue. E foi isso que aconteceu. Não só isso, ou seja, Davi estava sendo criticado pelo seu irmão, e o irmão dele falou o seguinte: por que você veio aqui? Ainda fez pouco caso do trabalho de Davi. Diz o seguinte: e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Olha o que ele falou: ó, o seu servicinho é cuidar de algumas ovelhas. E não só cuidar de algumas ovelhas, você não conseguiu cuidar nem daquelas poucas ovelhas e você veio para cá. Além do seu serviço ser pouco, você ainda largou o seu serviço que é pouco, fazendo pouco caso de Davi. E aí ele fez um julgamento terrível. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Mas espera aí, meu amado irmão, se Davi é o homem segundo o coração de Deus, como é que poderia ser essa maldade no coração de Davi? Cuidado com a sua crítica. Cuidado, meu amado irmão, se você não está fazendo uma avaliação baseado na aparência. Deus está olhando para o coração.